a hermenêutica. Esse curso é um curso promovido pela Escola Bíblica de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição 2, essa é a segunda parte da lição 2. Na aula passada nós falamos sobre alguns princípios de interpretação bíblica. Falamos sobre os princípios gerais, falamos sobre princípios gramaticais. E hoje nós vamos falar sobre princípios históricos e princípios teológicos de interpretação. Então eu queria iniciar citando aqui alguns princípios históricos de interpretação. A primeira pergunta que nós temos que fazer, temos que responder, na verdade, quando estamos interpretando a Bíblia, é qual é a importância da história para esse processo de interpretação da Bíblia. É óbvio que nós não conseguiremos entender a Bíblia, não conseguiremos interpretá-la, buscar o seu sentido, se nós não considerarmos o contexto histórico em que ela foi escrita. E a Bíblia tem essa característica. A Bíblia, na verdade, não é apenas um livro, mas é uma coleção de livros escrita durante um longo período de tempo, em 3 línguas diferentes, em hebraico, em aramaico, uma pequena parte, em grego, todo o Novo Testamento, em contextos históricos bem distintos do que nós conhecemos hoje. Então, o primeiro ponto é esse. Desde que a Escritura originou-se num contexto histórico, ela só pode ser compreendida à luz da história bíblica. E nós muitas vezes cometemos erros de interpretação ao não considerarmos esse contexto histórico dessa história bíblica. Podemos citar vários exemplos, mas eu queria chamar sua atenção para um elemento desse contexto histórico. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo, a igreja fundada por Jesus, ela nasce dentro de um contexto judaico. Significa dizer que essa Bíblia, ou melhor, essa igreja, e consequentemente os escritos que registram a história da igreja, especialmente o livro de Atos, está dentro de um contexto judaico. Ou seja, a igreja ao nascer nasce como uma comunidade formada exclusivamente por judeus. Aí você pode me dizer, mas não havia gentios? Os gentios foram alcançados pelo Evangelho, são, na verdade, fruto do trabalho missionário, em especial o trabalho do apóstolo Paulo, mas para que a gente possa entender o contexto da igreja. Lá no primeiro século precisamos entender isso também, que ela nasce como uma igreja judaica, onde o elemento judaico era predominante, podemos dizer assim. E, por exemplo, o registro de Atos, capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, quando os apóstolos se reúnem para discutir a questão do que fazer agora que os gentios começam a se converter, entram em contato com o Evangelho, começam a crer em Jesus, o que fazer? E aquelas resoluções que estão lá registradas em Atos 15 são fruto dessa questão, desse problema que a igreja precisava resolver naquele momento e servem para aquele momento. Se nós não considerarmos isso, não considerarmos esse contexto histórico, corremos o risco de querer transpor e tentar extrair princípios dali que seriam para a igreja atual, onde o problema de judeus e gentios não existe mais. Então é importante entender o contexto histórico em que aquela história, aquela narrativa, por exemplo, foi desenvolvida. Um outro ponto também de natureza histórica é esse. Embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto o Antigo como o Novo Testamento são partes essenciais desta revelação e formam uma unidade. Significa dizer que Antigo e Novo Testamento têm uma continuidade, mas não apenas uma
continuidade, uma mera continuidade. Há um desenvolvimento na revelação que começa no Antigo Testamento e que atinge o seu ápice com a revelação de Jesus Cristo, com a encarnação de Jesus, quando Jesus vem a este mundo e ensina, cura, liberta, é preso, é crucificado e então ressurge dentre os mortos. Nós só podemos entender, de fato, o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Eu costumo dizer que o Antigo Testamento está para o Novo Testamento como o botão está para a flor. Todas as características, de alguma forma, características da flor, já estão presentes no botão. Mas o botão ainda não desabrochou, não é flor ainda. Assim também a revelação está presente no Antigo Testamento, mas ela só se mostrará completa, total, só virá à luz plenamente no Novo Testamento. Poderemos dar um exemplo aqui. Por exemplo, em Números capítulo 21, nós temos o relato de uma punição que Deus envia aos israelitas que estão no deserto por causa da sua murmuração, da sua desobediência. Deus envia serpentes ao arraial dos israelitas. E eles começam a ser picados, mordidos por essas serpentes venenosas e clamam ao Senhor, procuram Moisés. E Moisés então faz o seguinte, ele confecciona uma serpente de bronze e põe essa serpente lá no meio do acampamento. E todos aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados do veneno das serpentes. Olhando para a serpente de bronze, eles eram curados do veneno das víboras. E em João capítulo 3, em especial no versículo 14, Jesus diz o seguinte: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado também, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Jesus aqui mostra que esse episódio de Números 21 apontava para a sua crucificação, porque ele também seria levantado na cruz. E da mesma forma que os israelitas eram livres do veneno das serpentes, ao olharem para a serpente de bronze, aqueles que olham para ele, aqueles que se voltam para ele, obtêm o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Então nós podemos ver aqui que essa verdade já estava, de alguma forma, presente no relato de Números 21, mas ela é trazida plenamente à luz no livro de João, através dessa palavra de Jesus. Um outro princípio que deve nos guiar na interpretação, que é também um princípio histórico, é esse. Os fatos ou acontecimentos históricos se tornam símbolos de verdades espirituais somente se as Escrituras assim os designarem. Quando lemos o Antigo Testamento, especialmente, nós muitas vezes nos sentimos tentados a sair interpretando verdades, relatos históricos que lá estão, tentando extrair dali verdades espirituais. Porém, nós só podemos fazer isso se a própria Bíblia assim o mostrar. Então, nem todas as coisas que estão registradas, especialmente nas narrativas da Bíblia, são alegorias de verdades espirituais. E nós temos que tomar cuidado porque aqui nós temos um ponto que pode nos levar a conclusões erradas a respeito da Bíblia, das Escrituras. Um exemplo disso é o relato de Sara e Agar. Você deve conhecer a história, mas eu vou resumir aqui rapidamente. É Sara casada com Abraão. Deus dá uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Ele já era um homem de avançada idade, sua esposa também de idade avançada. Além disso, ela não era fértil. E aquela promessa de Deus, parecia
absolutamente inusitada. Era necessário, de fato, um milagre para que aquilo se cumprisse. Porém, Sara, talvez, conversando com seu esposo Abraão, tenha chegado à conclusão que poderiam dar uma ajuda a Deus. E aí Sara oferece a sua serva, a sua escrava, Agar, a Abraão, seu marido, para que ele se deitasse com ela e suscitasse dali um descendente e provavelmente imaginava que esse descendente seria o cumprimento da promessa de Deus. Desse relacionamento nasce Ismael, filho de Abraão com Agar. Tempos depois, Sara fica grávida e nasce Isaque, de fato o filho da promessa, o filho dessa promessa de Deus. E a história conta com detalhes como foi o relacionamento, lá, o conflito que houve na família por conta dessa criança, especialmente Ismael. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4, 22 a 24, usa essa história para exemplificar, para simbolizar as duas alianças. A antiga aliança, no caso, representada por Ismael, e a nova aliança, representada por Isaque. O apóstolo Paulo faz essa leitura, essa interpretação. Então ele usa a história bíblica do Antigo Testamento como uma alegoria, como um símbolo de uma verdade espiritual. É um momento em que a Bíblia faz isso, mas nós só podemos interpretar dessa forma quando a própria Bíblia aponta nessa direção. Caso contrário, nós podemos cair em grandes erros de interpretação. Falando agora sobre princípios teológicos de interpretação, avançando um pouco, aqui é aparentemente óbvio, mas nunca é demais a gente enfatizar isso que aqui está. Você precisa compreender gramaticalmente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Muitas vezes nós invertemos essa ordem, queremos partir imediatamente para uma interpretação teológica, sem que nós tenhamos a compreensão do que aquele texto está nos dizendo. Significa dizer que eu preciso, primeiro, compreender o que o texto diz, compreender aquela sentença, compreender aquela palavra, compreender aquela passagem, antes de tentar uma interpretação teológica. A partir do momento que eu consigo compreender o que o texto está dizendo, se há palavras que eu não conheço, eu vou procurar um dicionário, pode ser um dicionário bíblico, procurar outras referências para entender o sentido. Talvez me valer de mais de uma tradução que pode ajudar a esclarecer. Às vezes uma tradução não é tão feliz quanto a outra. A partir daí sim nós podemos avançar. E aqui cabe essa observação, segunda observação. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica a não ser que resuma e inclua tudo o que a Escritura diz sobre ela. Aqui nós precisamos buscar uma compreensão ampla antes de sairmos, talvez assim de forma rápida demais, afirmando que aquela passagem ensina uma doutrina. Um exemplo disso, pode gerar uma distorção, é o fato de que o apóstolo Paulo, por exemplo, ensina em várias das suas cartas, dizendo o seguinte, que nós que estamos debaixo da graça não estamos sujeitos à lei. Significa dizer que o nosso relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, não é mediante a lei, mediante os mandamentos da lei, mas através da graça de Jesus Cristo. E a lei contém diversos mandamentos, inclusive os 10 mandamentos, muito conhecidos por todos, estão contidos dentro da lei, chamada lei. Alguém, a partir desse ensino, pode chegar à conclusão, bom, então nesse caso eu não preciso me preocupar em cumprir os mandamentos, já que eu estou debaixo da graça, e a partir dessa visão incompleta, distorcida, criar uma doutrina
dizendo: nós não estamos obrigados a cumprir os mandamentos. Podemos viver da forma que quisermos, porque estamos debaixo da graça. O próprio Paulo corrigiu essa interpretação ao dizer, lá em Romanos 6, por exemplo, porque não estamos debaixo da lei, nós temos autorização para pecar, para que a graça abunde. Havia aqueles que entendiam, já que é pela graça, então a graça é o perdão, a graça é o favor de Deus. Então, quanto mais nós pecarmos, mais graça será derramada. Veja a distorção a que alguém pode chegar. Por isso, esse princípio é tão importante. Nós precisamos considerar o todo, precisamos incluir e resumir tudo que a Escritura diz a aquele respeito, a respeito daquele ponto, para que possamos, a partir daí, formular uma doutrina realmente. Senão, se tivermos uma visão parcial, podemos gerar até mesmo uma heresia ao invés de uma doutrina. Isso é um grande risco. Um outro ponto que aparece muitas vezes quando nós estamos estudando a palavra é esse. Nós nos deparamos com ensinos ou doutrinas aparentemente contraditórios. Quando parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, aceite ambas como bíblicas, crendo confiantemente que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. Nós encontramos, sim, muitos mistérios na Bíblia, ensinos que aparentemente são contraditórios, são muitas vezes chamados de paradoxos. Como podemos compreender, por exemplo, que Jesus ele é Deus e é homem ao mesmo tempo? Que ele possui as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Como entender que Deus é trino e uno? Como Deus pode ser três pessoas e ao mesmo tempo não ser três deuses, mas um Deus apenas? Como conciliar o ensino da Bíblia a respeito da eleição e o ensino a respeito da liberdade, a respeito do livre-arbítrio, também presente na Palavra de Deus? Nós precisamos aqui ter humildade, aceitar as duas ou mais doutrinas e entender que em algum momento poderemos alcançar essa compreensão, ou pode ser até mesmo que nós não teremos essa compreensão, porque talvez ela não esteja ao alcance da nossa razão, até porque a nossa mente ela é limitada. Um outro ponto, na verdade o último ponto desses princípios teológicos de interpretação é esse. O ensinamento simplesmente implícito na Escritura pode ser considerado bíblico quando uma comparação de passagens correlatas o apoia. Aqui nós temos o aparecimento da correlação. Quando nós correlacionamos textos, nós conseguimos, muitas vezes, ter uma visão mais ampla daquele ensino. E, muitas vezes, aquele ensino ele está implícito e ele pode ser, de fato, uma doutrina, à luz de outras passagens. Um exemplo disso é o que Jesus experimentou, Jesus vivenciou, quando teve um debate com os saduceus. Os saduceus eram um partido religioso judaico da época de Jesus que não acreditava na ressurreição. Eles não compreendiam essa doutrina como ensinada pelo Antigo Testamento. E, de fato, o Antigo Testamento tem pouquíssimas referências à ressurreição dos mortos. E eles entendiam que não existia e tentaram, de certa forma, confrontar Jesus, levá-lo a se contradizer, fazendo perguntas, usando, por exemplo, a questão do casamento. Um homem se casa com uma mulher se casa com um homem, aí esse homem morre, depois ela se casa com outro, esse homem também morre, morre o terceiro, depois ela morre, e quando estiver lá no céu, ela será a mulher de quem? Jesus confrontou essa tentativa de confundi-lo,
E ele faz uma pergunta para eles. Ora, lá em Êxodo 3, versículo 15, Deus se apresenta a Moisés dizendo que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jesus diz para eles, ora, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos naquela época, quando Moisés teve essa revelação de Deus. E sabemos que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Podemos então concluir que eles, na verdade, esses patriarcas, na verdade, ressuscitarão, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Deus não se apresentaria como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas. Então, a partir disso, ele ensina a doutrina da ressurreição, que já estaria implícita lá no Antigo Testamento. Avançando mais um pouco, quero me aprofundar um pouco nesse ponto que nós já citamos antes, mas quero enfatizar mais uma vez, dando exemplos. A interpretação alegórica, as alegorias. A gente viu lá atrás que o apóstolo Paulo construiu uma alegoria a partir da história de Sara e Agar, para exemplificar a antiga e a nova aliança, digamos assim. Mas nós temos que ter cuidado com esse método, um método que foi muito usado na antiguidade e entrou pela Idade Média adentro. Muitos teólogos usaram esse método, o método alegórico, para interpretar a Bíblia. Essa tradição alegórica ela só foi interrompida com a Reforma Protestante, na verdade, que voltou-se para a busca do sentido literal do texto. Quem interpretava a Bíblia alegoricamente costumava dizer o seguinte, olha, existe um sentido mais profundo no texto. Existe um sentido que não aparece de imediato, mas ele está lá. Então, por trás da história tem algo mais. E toda passagem tem um sentido oculto. Isso é alegorizar. Alegorizar é exatamente isso, é procurar um sentido oculto ou obscuro que se acha por trás do significado mais evidente do texto, mas lhe está distante e, na verdade, dissociado. Em outras palavras, não tem nenhuma conexão com o sentido real do texto. Um exemplo é a interpretação de Santo Agostinho, a interpretação que ele fez da parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas 10, de 25 a 37, um texto muito conhecido por todos. Santo Agostinho, um grande teólogo da igreja, muito importante, de grande valor seus ensinos, mas ele era adepto desse método de interpretação. Então agora eu vou dar um exemplo aqui, o que Santo Agostinho dizia a respeito da parábola do bom samaritano, que vocês sabem, foi contada por Jesus para exemplificar o que é, de fato, o amar ao próximo. Quando ele foi questionado pelos fariseus, quem é meu próximo? Jesus conta essa história. Um homem saía de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi abordado por salteadores, por assaltantes, foi roubado, foi espancado, deixado à beira do caminho quase morto. Passou um sacerdote, passou um levita, ambos passaram, viram que aquele homem ali estava, mas passaram de largo, e veio um samaritano, que aliás era de um povo rejeitado pelos judeus, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e esse homem se compadeceu daquele que ali estava à beira do caminho, quase morto, o pega, coloca sobre a sua montaria e o leva para uma hospedaria, paga suas despesas, providencia tudo que ele necessitava para se recuperar. Jesus contou essa história para ensinar o quê? O amor ao próximo. Meu próximo, quem é o meu próximo? É aquele que está necessitando de um ato de amor. Independente de quem ele seja, independente das barreiras raciais, culturais e de qualquer natureza. Mas veja o que Santo Agostinho, bispo de Hipona, século IV depois de Cristo, disse a respeito dessa parábola. Ele passa aqui a buscar um sentido oculto para todos os personagens e situações da parábola.
O homem que caiu nas mãos dos salteadores é Adão. Jerusalém é o céu. Jericó representa a condição mortal do homem, sua condição pecadora. Os salteadores são o diabo e seus anjos, o sacerdote é a lei, o levita representa os profetas, o bom samaritano é Cristo, o azeite é a esperança, o vinho, o espírito fervoroso, que ele usou azeite e vinho para colocar sobre as feridas do homem que estava ferido. O jumento é a encarnação de Jesus, vejam só, a comparação estranha para nós. A hospedaria é a igreja. As duas moedas que o samaritano deixou lá pagando as despesas, né, significam os dois princípios do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. E o hospedeiro, o dono lá da estalagem, é o apóstolo Paulo. Convenhamos, irmãos, que, embora a gente até possa fazer algumas comparações, por exemplo, dizer, olha, de fato, os salteadores aqui, né, podemos identificá-los com o diabo e seus anjos, até porque a própria Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Podemos aqui dizer que o bom samaritano representa Cristo? Podemos dizer, mas não é esse o sentido da parábola. Esse é o ponto. Podemos aplicar de alguma forma, fazer algumas comparações. Claro que podemos. Você possivelmente já ouviu alguém pregar sobre esse texto e talvez tenha feito alguma comparação, alguma aplicação. Mas a questão é mais profunda. O que Agostinho está dizendo aqui é que esse é o sentido oculto. E um dos princípios de interpretação das parábolas é que nós temos que buscar o ensino central da parábola. E qual é o ensino central dessa parábola do bom samaritano? O amor ao próximo, ele é algo que vai acontecer de maneira prática e que não vai estar restrito às barreiras que nós mesmos criamos. Ele não estava aqui querendo ensinar que a hospedaria, ou Jerusalém, ou as moedas, ou nada disso. Aqui, com certeza, houve uma extrapolação muito grande do sentido original da parábola. Esse é um risco que a gente corre. Muitas vezes nós ouvimos mensagens, estudos, onde pregadores fazem comparações que muitas vezes se aproximam disso aqui que nós estamos vendo. Por isso é tão importante nós termos princípios de interpretação. Volto a dizer, nós podemos sim ter várias aplicações do texto na nossa vida, naquele momento que nós necessitamos. Deus conhece o nosso coração, sabe que nós necessitamos ouvir, mas o sentido do texto será apenas um. Não pode haver mais de um sentido. Então, com essa explanação a respeito da interpretação alegórica, nós vamos encerrando a segunda parte da nossa aula. Essa é a nossa segunda lição, é a segunda parte dessa lição. Deus abençoe você e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.